E boa noite, estamos aqui mais uma vez com o quadro Negócios em Movimento aqui no Búzios Podcast. E hoje a convidada é muito especial, é a Maiara Bonfim, que vai falar para a gente um pouquinho a respeito da carreira da Maiara, das mudanças de carreira, né, Maiara? Exatamente, Andressa. Obrigada pelo convite. É um prazer para mim, uma honra estar participando desse quadro. Fico muito feliz e queria desejar boa noite também a todos os nossos espectadores aqui. A gente vai ter muito papo legal para acrescentar aí para as pessoas. Com certeza. Maiara, muito bem-vinda. E Obrigada de vamos lá, novo. vamos falar a respeito da sua carreira. Quem é Maiara Bonfim? Nossa, é uma pergunta ampla, né? Mas falando de carreira, né? Eu iniciei na minha carreira empresarial muito nova, né? Aos 18 anos eu já comecei a trabalhar no ramo de seguros e cursar a faculdade de Direito, né? Então eu trabalhava com essa atividade, com esse ramo e cursava. Só que muito nova, né? Ainda sem experiência, eu fui aprendendo, fui tomando paixão por vendas, né? Porque eu iniciei nessa área de vendas, então vendia seguro de automóvel, vendia seguro residencial, seguro de vida, plano de saúde, os seguros assim mais conhecidos, né? Vamos dizer mais básicos, porque hoje a gente tem um mercado muito amplo no ramo de seguro, né? Inclusive de responsabilidade civil para profissional liberal, muitos temas que as pessoas não têm conhecimento, conhecem mais os ramos mais comuns. Eu comecei nessa área e cursando, né, minha faculdade de Direito, só que eu fui aprendendo tanta coisa, o mercado assim é tão legal, tão bacana, e a gente vê o quanto as pessoas precisam realmente do seguro. O Brasil ainda tem uma cultura muito pequena, né, de adquirir um seguro, mas nos Estados Unidos, na Europa, né, você morou fora, você deve saber isso, mas assim, é assim, mais do que o triplo de contratações que a gente tem aqui no Brasil, né? Muitos seguros, eles são obrigatórios, mas eu comecei a ter paixão pelo que eu fazia, né? Eu concluí a minha faculdade de Direito, só que eu me desenvolvi muito bem no ramo de seguro, né? Eu tenho a minha empresa, abri minha empresa, a minha corretora de seguros, e eu fui muito bem sucedida. Então acabou que eu priorizei, né, a minha empresa do que advogar. Então é uma paixão que eu tenho pelo negócio, né? Por cuidar do outro. A gente vê assim os detalhes. Eu tenho segurados que são amigos pessoais, sabe? Que eu tenho um carinho imenso, que viraram meus amigos pelo simples fato de estar cuidando daquelas pessoas. Quando você advoga, você está cuidando também, né? Você está cuidando, dependendo da área, né? Que o direito também tem várias áreas, você está cuidando ali de um interesse daquela pessoa, de uma família. E no seguro é a mesma coisa. Você está cuidando da saúde da pessoa, com plano de saúde, você está cuidando até do amor. Às vezes um pai ou um marido que faz um seguro de vida para a esposa tá pensando no futuro, né, daquelas pessoas. E a gente sabe, ainda mais no cenário atual no Rio de Janeiro, como tá a situação, né, de você ter um seguro do seu automóvel ou aí, né, da sua empresa, um seguro de incêndio da sua casa. Então a gente sempre trabalhou com esses cuidados que todo mundo precisa, a sociedade precisa. E muitas das vezes as pessoas, como você mesmo falou, as pessoas não sabem o tanto de coisas que podem ser asseguradas, né? Sim. Aqui em Búzios eu não sei, mas em Vitória, quando você aluga um apartamento, você é obrigado a ter o seguro contra incêndio, já junto com o aluguel. Exatamente. E além do seguro incêndio, eles também exigem o seguro de fiança locatícia. Assim. Então já é tudo embutido no contrato. Caso venha a ter algum problema com o inquilino, o seguro vai cobrir ali o aluguel, ou até pintura de paredes e outros danos que venham a acontecer com o imóvel, caso não venha a pagar com o aluguel. Então, hoje em dia tá o seguro fiança, ou até em alguns casos eles deixam fazer a capitalização, né? Que você paga um valor no final do contrato e você recebe de volta, que é como se fosse uma caução, só que de uma forma muito mais segura.
e o seguro incêndio. O seguro fiança, ele dá a possibilidade de você não precisar mais de alguém De um que... De fiador, um fiador exatamente. Que é um assunto muito delicado, né? Eu já vi amizades se desfazendo pela essa questão de fiador. E hoje, com seguro, você tem autonomia. Você não precisa de ninguém, não precisa de um terceiro para alugar, para alocar um imóvel, seja residencial ou empresarial. Isso é uma coisa muito importante, você garantir pelo outro. E o outro, muitas das vezes, nem precisa ser má fé. Às vezes ele passa por algumas dificuldades, mas acaba colocando todo o círculo dele, quem foi o fiador, quem assinou, e é para a pessoa Em risco, né? em A família. em condições ruins, né, para todo mundo. E existe vários seguros que a gente não sabe que a gente poderia fazer e se beneficiar com ele, né? Porque comum a gente falar de seguro de carro. Eu comprei um carro, uma moto, um imóvel, um bem, e eu faço um seguro caso eu seja assaltado ou aconteça alguma coisa, eu tenho aquele reembolso. Mas quais são os outros seguros que você acha muito atrativos e que as pessoas poderiam se importar um pouco mais em fazer? Olha, Andressa, a gente tem, como eu falei no início, a gente tem um ramo muito amplo no seguro. Mas, por exemplo, aqui, esses equipamentos do estúdio é um material totalmente segurável. Então, a gente faz muitos seguros de equipamentos musicais. A gente sabe quem trabalha no ramo da música são equipamentos caros. Equipamentos de médicos, dentistas, a gente faz, sabe? A gente sabe também o quanto a pessoa trabalhou, lutou, às vezes, para montar um consultório. Então, a gente faz o seguro não somente do consultório, mas de cada equipamento em si. E, inclusive, né, para o ramo de saúde, a gente faz um seguro de responsabilidade civil do local. Ou seja, se aquele profissional ele vier ter algum problema com um paciente, vier acontecer alguma coisa, ele pode estar segurado, né? E se ele for responder civilmente por alguma coisa, o seguro cobre tanto clínicas médicas quanto o próprio profissional. E aí, nesse caso, não se limita só à área da saúde, né? Como eu falei, profissional autônomo, advogado, corretor mesmo, ele pode fazer um seguro para se precaver de algum possível dano que ele venha a ser responsável. Condomínio é muito importante, né? A gente, né, é um local ali de várias pessoas, a gente tem que ter alguém para zelar por aquilo ali. E a responsabilidade civil também do condomínio, do síndico, porque o síndico responde civil e criminalmente por tudo que acontece naquele condomínio. Então, assim, existem seguros até para automóvel mesmo, assim, grandes frotas de ônibus, que fazem só de responsabilidade civil, para se o funcionário dele, o motorista vier a causar algum dano a terceiro, e a empresa está coberta, né? Muitas vezes essas empresas não fazem, né, o do próprio bem, mas fazem para algum problema para terceiros, porque isso é muito importante, porque nós somos responsáveis caso a gente venha causar algum dano a alguém. Mas assim, no ramo náutico também a gente tem seguro. No ramo aeronáutico também é um ramo bem específico. É até um ramo que eu não domino, não tenho conhecimento de causa. Mas, assim, é um ramo que existe. A gente tem garantias de contratos, né? Ou seja, licitação. A gente tem garantia de contratos e até mesmo para decisões judiciais, entendeu? Processos trabalhistas. Então, assim, o ramo do seguro é muito amplo, realmente, e traz muitos benefícios para os nossos clientes, para os nossos segurados. A gente fala também muito de plano de saúde, que é uma área que eu sou especialista, né? Plano de saúde para empresas. E muita gente às vezes pergunta dos benefícios. A gente tem diversos benefícios para as empresas que dão, né, o plano de saúde para o funcionário. A gente sabe, né? A gente que é empresário, a gente sabe como é treinar um funcionário. Você gasta tempo, você gasta dinheiro. E a rotatividade, né, que a gente chama de turnover, ela traz um prejuízo para a empresa. Então, quando você oferece esses tipos de benefício, é uma garantia, porque hoje, inclusive, isso é uma pesquisa. Dos maiores desejos da sociedade, se eu não me engano, agora eu acho que é o terceiro, é ter um plano de saúde. Até porque a saúde está muito em alta, né? Se você tem saúde, o resto você corre atrás, não é assim? Exatamente. E hoje a gente vê a saúde não só como assim, tô passando mal, tô doente, vou ser internado. Hoje a gente vê a saúde muito como uma questão preventiva.
Então a gente dá a possibilidade, a gente tem hoje possibilidade de estar sempre se cuidando para prevenir possíveis problemas futuros. Inclusive o próprio plano de saúde, ele hoje em dia trabalha dessa maneira. Hoje a gente tem consultas online, você tem psicólogo online, tudo pelo plano, assim, uma forma de simplificar a maneira do atendimento, né, de acabar com emergência à toa, você tá no médico por qualquer coisa. Não, você vai se cuidando antes para evitar que você venha ter um problema maior no futuro. Claro, acidentes acontecem, emergências existem, vai sempre existir, né, nós somos humanos, suscetíveis a isso, mas a gente consegue fazer uma redução, sabe, nesse quadro, até mesmo para as próprias empresas. A gente trabalha de uma forma que a gente chama de coparticipação, que tudo que você utiliza, né, você tem um plano mais em conta, mas tudo que você utiliza, você tem uma participação pós, né, vamos supor, um boleto faturado posteriormente por utilização. É um valor limitado, pequeno, mas para desenfrear que as pessoas também usem de forma desnecessária, entendeu? Então a gente consegue equilibrar isso, a pessoa cuidar da saúde, mas saber como cuidar. Entendi. É ficar mais acessível também, né? Sim, para as empresas oferecerem para os colaboradores. Você estava falando de seguros de coisas, por exemplo, eu nem sabia que podia, por exemplo, de equipamentos. Sim. Caso o equipamento quebre, o Búzios Podcast, por exemplo, faça o seguro de todos os equipamentos. Olha aí, hein, Fábio? E aí o material quebra, o equipamento quebra. E é fácil de acionar o seguro, de ter esse reembolso? Sim, é super fácil. Assim como a gente faz muito seguro, por exemplo, de celular. A preocupação é mais, né, de roubo, atualmente, né, no cenário que a gente vive. Mas, assim, a gente tem casos que o celular quebrou e a gente vai, manda, é feito um laudo, você tem que mandar um laudo certinho, né, pra companhia, pra ela ver o dano e aí te reembolsar. Entendi. E é fácil esse reembolso? É fácil, sim. Ah, então é uma dica muito boa, né? Celular hoje a gente paga caro para ter um aparelho bom, porque muitas das vezes funciona até como um computador. Sim, né? Hoje a gente trabalha aqui, a gente manda e-mail, a gente Tudo acessa a gente tudo, faz WhatsApp, pelo celular, arquivos, tudo a gente faz aqui. Banco, Esse aqui é tudo. meu material de trabalho. Apesar que eu gosto bastante do meu notebook, mas o celular a gente não fica sem. Hoje não tem como a gente fazer nada sem o celular. Banco, tudo. E eu vou te falar, tem seguro de celular que a gente indeniza até, no caso, assim, transferência de Pix. Vamos supor, alguém vai te assaltar e te obriga a fazer um Pix. Que interessante. E aí, claro, tem um limitador, né? Como os seguros são trabalhados com limites. Mas a gente indeniza em caso de transferência de Pix. Ah, muito legal. E, Mayara, essa vida de seguros é uma vida que te encanta, vejo que você domina muito bem, mas no meio disso daí, de todo esse sucesso, teve uma mudança na vida da Mayara. Me fale a respeito dessa mudança. Sim, Andressa. Então, como eu falei, uma das minhas paixões é você poder fazer algo que muda a vida do outro, né? E assim, o trabalhar com seguro, ele tem um propósito também. O tanto de pessoas que já agradeceram, ainda bem que eu fiz o seguro com você, graças a Deus eu fiz o seguro com você. É uma coisa minha, sabe? Até por uma questão também espiritual, eu gosto de ajudar as pessoas. E, né, quem me conhece aqui, né, sabe que eu vim para Búzios tem alguns anos. E sempre com esse intuito de ajudar e sempre buscar. A gente, né, a gente tá vivo, a gente ter sonhos, ter planos, tá sempre em busca de alguma coisa. Então eu decidi me jogar de cabeça, né, no propósito de vir como candidata. Foi uma experiência Candidata a? Vereadora. Candidata a vereadora. Desculpa. E aí, assim, foi uma coisa engrandecedora, sabe? Uma experiência incrível. Eu jamais vou esquecer. Eu cresci muito como ser humano. Aprendi muita coisa. Infelizmente, não saiu como esperado. Não tivemos o resultado que gostaríamos. Mas, assim, como eu falei de espiritualidade, eu acho que futuro a Deus pertence. Eu acho que
ele sabe de todas as coisas, a gente tem que fazer a nossa parte, o nosso trabalho, correr atrás, se esforçar, assim como eu venho fazendo a minha vida inteira. E foi assim, algo que encheu meus olhos também. Eu acho que a gente precisa ter coragem pra decidir fazer alguma coisa diferente, pra se expor. Com certeza. E coragem também sempre foi o meu nome. Eu sempre tive muita coragem pra fazer, sabe, todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões. Como eu falei, foi uma experiência muito importante, muito gratificante. E assim, vamos ver, eu tô de volta no meu ramo de seguro, no ramo empresarial, né? No momento fazendo muitas coisas, porque eu tive que abrir mão disso um pouco, deixar um pouco de lado. E eu tô agora no momento que eu tô resgatando tudo isso. Mas assim, Mayara, você passou a ser mais conhecida também aqui dentro, né? Porque foi Sim, uma forma bastante. de estar mais acessível às pessoas e as pessoas a você. Porque numa cidade pequena e uma cidade, querendo ou não, é interior, então, assim, uma menina de fora, jovem, então até as pessoas conhecerem o seu propósito, olha, 4 anos passa rápido. Quem sabe daqui a 4 anos é uma nova tentativa. Quem sabe? Eu vou contar, as pessoas que me conheceram sabem do meu propósito, do meu valor, da minha dedicação. E assim, claro, né, como eu já tinha falado aqui algumas vezes em alguns podcasts, a vida não pode parar. Então a gente tem os nossos afazeres, nossas coisas, né, pra fazer. Nesse momento eu me dediquei totalmente à campanha, então eu parei muito com os meus negócios. Até o meu marido também, ele abriu mão também das empresas dele pra estar me apoiando, pra estar me ajudando. E agora a gente tá resolvendo muita coisa, né? Focando nessa parte empresarial que a gente deixou um pouco de lado e acompanhando assim a questão política. A gente realmente não tá satisfeito com a forma que a cidade tá. A gente tá aqui, a gente mora aqui. Então a gente sabe que tem muita coisa que precisa ser feita, tem muita coisa que precisa ser mudada. Essa cidade tem muito a crescer e a gente, como ser humano, como empreendedor, a gente tem muito a contribuir, né? E eu espero que eu possa vir a contribuir ainda com Búzios, sabe? Aqui é uma cidade encantadora e, como todos os lugares, pode crescer bastante. Então, Mayara, e E você você tem essa mudou visão aqui, né? Você também não é daqui, é uma pessoa nova também, vindo de fora e que já tem muito. agregado muito na nossa cidade. Eu não preciso nem falar, você sabe, né? O tanto que você tem agregado Que aqui bom, pra né? mulherada, pros negócios. Você é um exemplo, eu te admiro muito, adoro o seu trabalho, você tá de parabéns. E foi um Obrigada. presente estar aqui te conhecer pra mim. Com certeza, a recíproca é totalmente verdadeira, você sabe disso. E assim, quando a gente vem para uma cidade que a gente vê que ela tem potencial, a gente quer fazer mais pela cidade, a gente sabe onde a gente pode agregar. E isso é muito bacana, as pessoas passaram a te conhecer e daqui a 4 anos, quem sabe você resolva vir e fazer mais pessoas ainda te conhecerem nesse período, né? E aí, Mayara, você também falou do suporte do seu marido, que é muito importante, o suporte familiar para isso, é uma nova decisão, entrar para a política, uma coisa nova. Tudo bem que coragem, já deu para ver que é seu sobrenome, mas assim, são decisões na vida do ser humano que a gente toma, mas principalmente na vida da mulher, que é carreira, família e futuramente filhos e tudo que circunda a nossa vida. E isso é muito bacana, porque você veio de uma carreira de sucesso do seguro, fez essa pausa para você poder entrar em um ramo muito novo, ser conhecida, deu o seu melhor, não foi dessa vez. Quem sabe das próximas, se você tiver vontade de continuar nesse percurso. E agora voltou para os seguros, porque é a sua área, voltou para a área empresarial. O que você espera do mercado nesse momento na sua área empresarial? Então, Andressa, eu sou uma pessoa muito sincera. E eu tô muito dividida, porque assim, o meu foco, né, na área empresarial é a área da saúde, né? Que totalmente diferente do meu marido, que também trabalha com a área da saúde, mas é planos de saúde, planos odontológicos, atendimento às empresas. E aqui em Búzios, eu senti uma certa dificuldade, eu me sinto muito limitada, porque eu não consigo alcançar
não consigo ter as mesmas conquistas que eu tinha e que eu conseguia no Rio, né? Poxa, o Pelo Rio tamanho também da a cidade, cidade, as né? empresas. Lá nas empresas são autossuficientes. Aqui a maioria das pessoas, das empresas e tudo mais são assim. Eu trabalho com muita empresa que a gente chama até de PME, né? De pequenas e médias empresas. Mas eu senti uma certa dificuldade, até mesmo pela estrutura da cidade. O meu negócio principal é esse. E a gente trabalha com uma rede privada, uma rede particular. Atualmente na cidade a gente não tem nenhum É isso hospital, que eu ia somente perguntar, em que Cabo desse o Frio, suporte. entendeu? Então não é muito o foco aqui da cidade, sabe? Então eu tive muita dificuldade aqui, ainda tenho aqui, de dar continuidade, seguimento ao meu negócio. Então eu até depois da campanha estive voltando para o Rio, tenho ido com muita frequência ao Rio porque eu preciso estar visitando as empresas, estar em contato com as pessoas, porque a vida é assim, relacionamento. Com certeza. E aqui eu reparei, essa questão de hospital, é uma cidade pequena, né? E essa questão de hospital, o hospital daqui, pelo que eu sei, ele tem um atendimento também muito bom, que atende a população um pouco e as pessoas que precisam de uma coisa maior vão para Cabo Frio ou vão para o Rio. Isso. Então, assim, o seguro saúde aqui, justamente, você não vê aquele campo que ele teria, olha, eu vou fazer como cidadã, eu vou fazer um seguro saúde, vou contratar um plano de saúde porque eu tenho esse atendimento fácil. Não tem muito isso aqui. Uhum. Mas tem outros seguros que as Sim, pessoas podem seguro te de contratar aqui incêndio, dentro. das pousadas, dos restaurantes. É muito importante, sabe? Até no próprio seguro incêndio, a gente inclui a cobertura de responsabilidade civil. Então, é uma segurança para o empresário ele saber que, além do seguro incêndio, que cobre explosão, desculpa, a gente tem. Pode incluir cobertura de roubo, de vendaval, de alagamento. A gente também pode incluir a cobertura também de lucros cessantes, né? Ou seja, se acontecer um incêndio, uma explosão ou qualquer outro dano que o estabelecimento fique fechado, ele além de ter ali ressarcimento de despesas fixas, ele também pode ter dos lucros cessantes. Isso são coberturas do seguro. Então ele recebe pelo tempo que ele ficou parado, ele recebe porque ele vai continuar tendo as despesas fixas, o salário do funcionário, a conta de luz. Então essa é a segunda área que eu mais atuo também, no seguro de incêndio, né, empresarial, que eu já junto, eu tô na empresa, faço a questão toda da saúde odontológica e faço a questão do incêndio também. Mas, assim, eu acho que é uma coisa que muito importante aqui pra cidade. Né? Ainda É, mais a gente tem muito restaurante. e Então, as pessoas podem fazer uma consultoria com você, podem te ligar para saber onde que encaixaria o melhor seguro para ela, ou te dizer o negócio dela e você dizer as possibilidades que você pode oferecer, que sim, é uma sim, coisa com muito legal. certeza. Eu tô super aberta. Eu tô sempre à disposição pra atender as pessoas, pra falar com as pessoas. E aí na entrevista a gente sempre deixa embaixo também o contato das pessoas, porque vocês podem contactar a Maiara quando quiser, porque aí tem uma visão mais ampla de como você está um pouco mais tutelado. Nós não podemos estar perdendo tempo com imprevistos que podem acontecer e Sim, mexer com a nossa estabilidade financeira. Porque um empresário, dono de um restaurante, acontece, sei lá, uma explosão. Ninguém quer, mas pode acontecer? Pode. É passivo de sim. acontecer. E E aí? acontece. Se a Exatamente. E gente vê no aí? Rio, toda hora acontece com mais frequência, um lugar muito maior. E a gente sabe que acontece. E aí? Aí, além dos danos físicos, mentais que você vai ter, de preocupação de tudo, ainda vai ter o O dano material. Então, se material tiver um também. seguro, você está um pouco mais Sim, tutelado em relação à segurança mesmo, né? exatamente. E a gente também amplia muito também para a escola. A gente também faz, além dessa questão material, a gente também tem seguro para danos caso a criança venha se acidentar na escola, venha se machucar, porque a gente sabe que é responsabilidade da escola. Você deixa seu filho lá, você deixou ele em segurança, você quer que ele tenha segurança. E a gente sabe como é criança, adolescente, a gente não pode prever o que vai acontecer. Então é uma maneira da escola, do quadro docente, se resguardar também de um problema que venha acontecer com algum jovem ali. É legal. É. Isso daí, as escolas estaduais e municipais
Os municípios e os estados, eles têm seguro assim para criança? Então, para fazer pro município, pro estado, é sempre através de licitação. Eu não é um ramo que eu domino, Não, né? mas existe Não, nas escolas esses seguros? Então, eu desconheço isso, mas o que eu ia te falar, eu já vi vários seguros para prefeituras e municípios que são através de licitação. Não é um ramo que eu costumo trabalhar, mas inclusive, olha que coincidência, essa semana eu tava vendo, né, tem um site que a gente se cadastra e você consegue ver vários editais das licitações que estão rolando. E o que acontece muito são de seguros para os automóveis, né, dos órgãos da prefeitura, né? Essa é uma coisa que tem bastante. Mas essa questão das escolas, eu sempre trabalhei muito na rede privada. Eu sempre levei para escolas privadas, entendeu? Essa questão agora da escola municipal ou estadual, eu não sei exatamente como funciona, se é de acordo... Não, veio na cabeça porque é muito sim, interessante, é uma pergunta né? muito interessante. Eu até peço desculpas por não saber responder, porque, de Não é sua verdade... área nesse sentido. É, então... assim, nunca trabalhei com... Eu até já fiz curso na FGV de Niterói. Já tem bastante tempo sobre da Lei 8666 de licitações e a lei, agora eu não tô lembrada, mas a lei de pregões também. Eu já fiz há muito tempo porque eu até pensava em ir para esse ramo, né, de licitação. Mas quando eu fui pesquisar, eu achei o mercado muito fechado também para mim. Limitado. Porque não só pela questão assim, fechado da prefeitura, mas porque funciona assim, vamos supor, você vai ter uma licitação aqui no município de Búzios. E aí eu vou participar. Então eu pego aquele edital e vou mandar para a seguradora. Quando eu mando para a seguradora, aquele orçamento, tudo ele fica fechado. Ele não pode rodar por vários corretores, várias pessoas. Pelo menos na época que eu estava tentando participar, era dessa maneira. Eu não sei se agora teve alguma mudança, alguma alteração, porque todo tempo a gente tem mudança. Com certeza. Né? É uma área que a todo momento está se atualizando. Mas eu achei assim muito fechado para entrar e poucos editais assim de licitação, mas a gente tem aí de incêndio, né? Até do Sistema S também, a licitação SESC, Senac, mas é uma área que eu nunca entrei. Pode ser não é a área que você atua de frente. Eu tenho, inclusive, uma amiga de infância. Eu falei que estava vendo esses dias que ela me passou essa semana, né? Agora, alguns editais que iam ter, e era tudo seguro de automóvel, né? De algumas prefeituras. Legal. Aí eu falei, eu até tô dando uma olhada, mas é algo que eu nunca Que não era a sua área de atuação, né? Nunca atuei. E agora? E de agora em diante? A Maiara, me fale um pouquinho quais são suas perspectivas para esse ano. Um ano um ano de conquistas, né? Sim. Eu tô muito otimista para esse ano. Apesar de tudo que a gente está passando em termos de mudanças em alguns sistemas, dizemos à beira quase de uma reforma tributária, a gente ainda tem 7 anos ali para a gente poder se estruturar muito bem, porque ela vem e a gente não sabe o que vai acontecer exatamente até lá. Até 2033 muita água vai rolar, mas ela está aí. Então, o que você espera nesse período? Que você já está se preparando para isso? Você está com uma perspectiva boa? Me conte um pouquinho. Sim, então, eu tô muito focada na minha questão empresarial e eu tô voltando a estudar, então eu tô pesquisando melhor o mercado, quais são as melhores áreas para atuar, porque, como eu falei, tem muita área que tem pouca concorrência, que é mais difícil, você requer mais dedicação. E então, às vezes, é uma área que você pode como tudo na vida, a gente pode se especializar e dominar aquele assunto, né? Porque hoje, como a gente falou aqui, eu comecei nos seguros mais comuns e hoje a gente tem muita gente nessa área. Claro que você se destaca pelo seu trabalho, pelo que você faz, mas tem muita coisa nova surgindo e a gente sabe que as coisas estão mudando bastante. Então, hoje, você pode contratar um seguro aqui do seu celular sem precisar de assistência, de corretor, de nada. Alguns seguros, outros se você precisa.
Então eu tô querendo estudar áreas que não são exploradas, áreas que de fato você precisa dar consultoria, você precisa fazer consultoria. E a gente vai se espelhando também muito no mercado internacional. Normalmente o que acontece lá fora, a gente traz para cá, né? Então, como eu falei, lá fora o mercado de seguro é um mercado muito mais amplo do que no Brasil. No Brasil a cultura ainda é muito pequena de seguro. Então, assim, eu tenho estudado, pesquisado para ver onde eu posso melhorar, onde eu posso crescer. Eu fiquei muito tempo parada e parece que não, mas isso faz muita diferença, sabe? Você tá ali em contato todo dia, na rua, fazendo, indo nas seguradoras. E, assim, é uma rede de relacionamento muito grande com empresas, com pessoas. E quando você se distancia, né? Que foi o que aconteceu comigo, de estar aqui em Búzios, eu me distanciei muito, né? A gente não tem filial de companhias aqui, né? Como eu falei, a gente tem as empresas, mas eu tive muita dificuldade, assim, de ter esse acesso nessa questão do seguro aqui, dos profissionais. Então, eu tô focada em crescer, fazer, assim, algumas mudanças nessa área e continuar o negócio, né? Focada, enfim, né, nessa questão empresarial. Tô sempre aberta para coisas novas, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, gosto de empreender. Realmente é um ramo que eu sempre me dei bem. Então, eu vivi a experiência aqui de ser candidata, mas eu nunca tive a intenção de parar de vez, de largar. Foi sempre algo que eu gostei muito, né? Eu, assim, desde muito nova, eu sempre tive vontade de fazer muitas coisas, sabe? Ah, eu quero trabalhar na área farmacêutica. Ah, eu sempre tive muita vontade. Mas, assim, uma área que eu tenho conhecimento há mais de 10 anos, eu estudei, eu me formei. Para você ser um corretor de seguros, você tem que se formar também, fazer curso, fazer provas. Então, assim, é algo que eu domino. Muitas vezes eu penso até em abrir, assim, para outras áreas, mas eu falo, cara, eu conheço tanto disso aqui, eu sei quanto isso aqui é bom, eu sei quanto isso é bom pra mim, empresarialmente, pra mim, assim, profissionalmente, porque eu me sinto muito satisfeita, sabe? Quando eu tenho feedback das pessoas, das empresas, quando eu vejo assim, cara, eu consegui concluir isso aqui, consegui finalizar, consegui resolver. E são coisas que a gente vai ter todo dia, né? Porque você, como eu falei, você tá cuidando da saúde, do patrimônio, do nome, da responsabilidade das pessoas, das empresas. Então você tem ali, você tá lidando com aquela pessoa ali todo dia, porque a gente sabe, os problemas acontecem, a gente sabe que o tempo inteiro você vai ter que estar em contato com aquelas pessoas. Então você tem que fazer um trabalho de excelência. Isso, Maiara, eu quero te agradecer a sua presença aqui, Eu que super clara, agradeço. deixar o seu contato acessível para as empresas saberem também onde elas podem se beneficiar com seguros que existem, dizer que você é sempre bem-vinda, porque falar com alguém tão preparada, tão jovem nesse mundo empresarial, esse mundo de empreendedor, só o empreendedor sabe o que ele está passando e o que ele passa no dia a dia, né? Então, dizer que foi um prazer te receber. Você pode se despedir das pessoas, deixando também um pouco dos seus contatos, se você quiser. Ah, sim, obrigada, Andressa, pela oportunidade, para eu poder falar um pouco aqui de mim, um lado que as pessoas não conheciam, né? E é algo que é muito eu, porque eu já estou há muito tempo nesse mercado, muito tempo nesse ramo, algo que eu de fato domino, conheço. Então, quero te agradecer, foi um prazer estar aqui, adorei. Para quem quiser, precisar. E às vezes as pessoas acham assim, o brasileiro tem essa cultura, eu não preciso, acha que. Até tem gente que fala assim, não, isso dá azar. Isso é uma cultura assim muito enraizada no Brasil. Não, a gente tem que estar preparado para as coisas que podem vir a acontecer. É muito melhor você ter onde se segurar, sabe? A gente fala isso até não só na questão do seguro, mas a gente fala também uma coisa que no cenário internacional é muito diferente, é a questão de investimento. O brasileiro não tem, eu estou estudando também muito essa área, o brasileiro não tem o hábito de investir dinheiro como as pessoas lá fora têm. E isso diz da nossa... o nosso futuro. O brasileiro ele se segura muito em previdência social e que não consegue arcar com as despesas que aquelas pessoas têm para viver, vamos supor, uma idade mais à frente. Lá fora não, as pessoas investem fora porque sabem que no momento que elas precisarem parar de trabalhar, elas vão ter garantida, né? vão ter recurso para manter o mesmo padrão e a qualidade de vida.
Eu também trabalho com previdência privada, né? É um ramo, assim, que não é o meu ramo principal, mas eu trabalho também. Eu acabei não falando aqui, como eu te falei, tem muita coisa no ramo de seguro. Mas hoje o seguro, ele tá se misturando com essa questão de investimento, porque a gente sabe que uma coisa leva a outra. É um planejamento futuro, um planejamento sucessório, Isso é muito sabe? legal, porque aí a pessoa tem em você uma consultoria total do que ela pode fazer dentro da realidade dela. Sim, sim. E, Mayara, E você é aí eu, sempre bem-vinda, sempre que você quiser ir trazendo eu essas falo novas demais. ideias também. Todas as vezes que tiver novas ideias. Olha, que até para mim teve seguros aí que você nominou que eu não conhecia, que eu desconhecia. E é muito legal isso. E acredito que da mesma forma que para mim tive algumas surpresas, também para o público pode existir algumas surpresas. Ah, que bom, fico feliz em poder contribuir. É, o conhecimento liberta, né, as Com pessoas. certeza, com certeza. Então, eu assim, você vai botar meu telefone, né? Mas eu posso deixar é É. 21 981 30 27 37. Pode mandar mensagem que eu respondo, a gente conversa, eu te ligo e tenho certeza que vai ser um papo muito promissor. E Mayara, muito obrigada mais uma vez pela sua Obrigada, meu presença. amor. Espero que volte em breve e que venha contar mais novidades pra gente desse mundo. Vou aguardar Que, o seu convite. que esse, sempre que você quiser, desse mundo de como a gente pode nos tutelar melhor, não só a gente mesmo, mas como o nosso próprio negócio. Sim, sim. Nossa família, né? Nossa Nossa família, família, nossa então, como eu digo, saúde. nós mesmos é justamente por isso, né? Nós e o nosso entorno. Até o nosso pet, a gente sabe. É porque se vai deixar, cada hora eu vou falando uma coisa. Que Obrigada, legal. tá? Obrigada a você, Mayara. Gente, até o próximo episódio e obrigado pela presença de vocês mais uma vez aqui com a gente.